Nós lemos e repetimos: não é bom que o homem esteja só. De fato, não é bom o homem estar sozinho em momento nenhum. O ser humano, ele foi criado para viver em grupo, em laços de amizade. Deus não fez o ser humano, Deus não colocou dentro dele um jeito de viver sozinho, uma personalidade para viver sozinho. Nenhum ser humano gosta de estar sozinho o tempo todo. Alguns momentos, é claro, nós temos aqueles instantes que gostamos de estar a sós, para meditar, para pensar, refletir, correto? Existem sim momentos que nós preferimos parar, meditar e estar no nosso canto, mas não o tempo todo. São apenas momentos, são apenas instantes. Agora, o que Deus fez, o que Deus colocou, a característica que Deus colocou no ser humano é para que ele esteja acompanhado, junto, em um grupo, em laços de amizade. Alguns animais no reino, animal aí, vivem sozinhos, isolados. É a característica deles. Alguns vivem como, gente? Alguns vivem no escuro. A coruja, por exemplo, só sai no escuro. Durante o dia, ela procura um lugar escuro também, uma toca, um buraco para ela ficar ali, porque ela não aguenta a claridade. Outros animais têm o hábito diurno. A galinha, uma hora dessa, já está dormindo há muito tempo. E antes do amanhecer, o galo canta, cocoricó. E aí as galinhas levantam, acordam e vão logo começar a trabalhar. Cada um tem o seu hábito. E eu estou citando esses exemplos para mostrar para você que o ser humano, ele foi feito. Atenção que isso é importante, para que você compreenda o restante da mensagem. Deus fez o homem para viver em grupo, em sociedade. Quando alguém chega a pensar que é melhor para ele estar isolado do que viver em grupo, ele provavelmente está num quadro de depressão, ou indo para lá. Então, talvez você pense isso em alguns momentos. Aliás, não. Em alguns momentos eu disse que é normal, faz até parte. Mas se você pensa isso o tempo todo, eu queria mesmo estar sozinho, eu queria ficar num quarto escuro. Então você precisa procurar ajuda de alguém, porque Deus nos fez para vivermos em unidade. Deus nos fez para vivermos no coletivo, com várias pessoas. Isso é tão verdadeiro que em Gênesis 11, versículo 4, a Bíblia mostra que o homem planejou viver junto sempre, e eles fizeram até uma torre chamada Torre de Babel, foi conhecido como Torre de Babel. Gênesis 11:4 está escrito assim: vinde, e eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e nos tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só a intenção dessas pessoas. Vamos fazer uma torre para tocar no céu. Qual a intenção? Para nós não sermos espalhados pela terra. Ou seja, eles queriam viver em grupo, e cada vez mais em grupo. Eles queriam criar laços e cada vez mais fortes. E eles pensaram da seguinte maneira: vamos construir bem alto, porque independente de nós atravessarmos os rios, se nós formos para além das montanhas, porque onde eles viviam, imagine um lugar como esse onde nós estamos aqui, dava para crescer até certo ponto, a vista alcançava 1 quilômetro, 2 quilômetros, dependendo da linha do horizonte que eles tinham. Mas aí passavam as montanhas, passou o rio, eles não enxergavam mais. Então eles pensavam assim: vamos então, para a gente não se perder e não se espalhar, essa torre é enorme, de onde a gente estiver nós vamos olhar para o céu e a gente vai ver a torre. Sabe o que é isso? Vontade de estar
trabalho junto. O que Deus fez? Ele falou assim: opa, não é este o meu projeto, eu preciso que a terra seja ocupada. Vamos descer, confundir a língua deles. E aí Deus colocou na boca daqueles homens línguas diferentes, e um não conseguia compreender a língua do outro, e não conseguiam conviver mais juntos. Aí sim eles se espalharam, porque o projeto era viver juntinhos, unidos, e fazer uma cidade única. Não ia dar contas nunca, jamais. E aí Deus destruiu este projeto. Mas esse versículo nos mostra como o homem deseja viver em sociedade, viver junto e viver em laços de amizade, viver em laços de proximidade. Correto? Vários são os laços e os vínculos de afetividade onde as pessoas estão inseridas. Vários são esses laços. E qual o primeiro dos laços que eu coloquei aí? Qual que é o primeiro? Abriu para vocês aí? Abriu, né? Casamento. Vem um casal aqui na frente, por favor, para eu usar vocês de exemplo. Vem cá. Um casal. Alguém vai se habilitar? Ou eu chamo? Casal, por favor. Casado no papel, bonitinho. Vamos lá, isso, Silênia e Alex. Dá uma salva de palmas para ele, Diego. Muito bem. Não se habilita não. Vem cá os dois aqui, por favor. Eu vou laçar vocês. Coloca na Silênia, laça ela. Laço. Põe aqui para não apertar seu pescoço, minha filha. Eles estão laçados, correto? Isso aqui é um laço que Deus criou. Atenção para isso. Daqui a pouquinho vamos chegar num ponto muito importante. Este laço aqui, Deus colocou em vocês. E simbolizando este laço, está aqui, ó, a aliança. Se vocês estivessem usando aliança, eu ia passar vergonha agora. Está aqui o laço. Aliança, certo? É o que demonstra o compromisso do casal. Aliança na mão esquerda. Eles estão presos um ao outro. Amém ou não amém? Amém. Laços que Deus criou. E que a sociedade, a mídia, muitas pessoas têm tentado quebrar esses laços. Correto, igreja? A sociedade aí fora, as pessoas dizem que não é necessário isso. As propagandas e muitas coisas têm tentado, o diabo na verdade, através de mídias, através de muita coisa, tem colocado na mente das pessoas que elas não precisam se enlaçar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O laço, quanto mais apertado, ele é melhor ou ele é pior, na sua opinião? Nesse caso aqui é melhor, né? Doutor, acho que é o seu caso. Mas para um casamento, quanto mais próximo, melhor. É o laço, pode tirar, por favor, obrigado. Que Deus nos colocou, obrigado, pode descer lá. Existe um outro laço que nós estamos postos. Que é o laço, acho que a minha corda está muito pequena para prender. Quem vai vir aqui na frente? Pais e filhos. Pode ser um pai, mãe e filha. Pode ser pai e filho apenas. Vem cá, por favor. Duas ou três pessoas aqui. Pai, mãe, filho. Sim. Vamos lá, aplausos para o Helder. Para a Amélia. Muito bem. Vem cá. Põe esse laço em vocês aqui. Pode ir. Esse é um outro laço, que quem criou esse laço aqui, gente? Deus também. Quem colocou esse laço também foi Deus. Esse laço ele é tão forte entre mãe e filha, que a Bíblia ela diz assim:
esquecer do seu filho, que ainda ama. E Deus afirma da seguinte forma: ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, o amor de uma mãe por um filho, por uma filha, ele é tão supervalorizado por Deus, é algo tão de Deus, o laço que Deus colocou entre mãe e filha, entre pai e filha, etc. Ele é tão forte e precisa ser tão forte que é exemplo de amor na Bíblia Sagrada. Esse é o laço que Deus é que criou para a humanidade. Voltamos ao versículo do início. Qual é a afirmação que Deus fez, gente? Não é bom que o homem esteja só. Deus cria esses laços, esses vínculos. Agora, quem nunca ouviu de filha com mãe que não combina? Quem nunca ouviu de pai e filho, etc., que não conseguem conversar mais, que não tem relacionamento? É porque esse laço aqui, ó, ele está rompido. E esse é um tipo de laço que não pode ser rompido. Atenção você, pai, mãe, filhos que estão aqui hoje, esse laço aqui, você não pode deixar se romper de forma alguma. Deus é que criou isso aqui. Não é bom que o homem esteja só. Muito obrigado. É um outro exemplo de laço que nós estamos presos nele, ou precisamos nos prender nele. Outro laço que é criado por Deus também. Irmãos, cadê dois irmãos para virem aqui? Só cabe duas pessoas na corda. Vamos lá. Dois irmãos. Vou dar um exemplo aqui baseado no relacionamento de vocês. Vem aqui, por favor. Laços que Deus colocou. Primeiro, qual que é? Eu vou chamar ou vem? Quem? Esther e Gessé? Quem? Caroline e Karim? É? Quem? Marcos Vinícius e Paulo Ricardo? Vem cá vocês dois meninos aí, ó. Vem cá, Paulo Vinícius e Marcos Vinícius e Paulo Ricardo. Vem cá os dois, estão lá em cima da galeria, ó. Tem mais gente na galeria que aqui embaixo hoje. Olha lá. Laços, irmãos, criados por Deus. E me digam uma coisa: quantas vezes nós vemos esses laços rompidos entre irmãos? Laços vocês dois aí. Pessoas não, hein? Quantas vezes nós vemos esse laço rompido? Quantas vezes nós vemos esse laço arrebentado e não existe mais união dentro da família, não existe unidade entre os irmãos? São laços que Deus colocou, Deus é que gerou isso, certo? Deus é que colocou o amor que vocês sentem um pelo outro. Eu tenho certeza que vocês não brigam. Olha lá, papai, essa mamãe lá, ó. Os primeiros filhos. Eu sei porque eu também tenho dois meninos, né? Tá, estão gripados, não vieram hoje. Então, mas vai ver se fica um sem o outro. Agora, o problema é que o diabo às vezes faz isso, porque da natureza, irmão, ninguém precisa da bênção de Deus para se amar. É isso que eu quero que vocês entendam. Esses laços que eu estou fazendo aqui, eles são naturais, Deus colocou e eles estão dentro de nós. Eles estão
está existindo. Sabe qual que é o problema? Satanás. Quem está entendendo? Amém? Deus já colocou. Alguém aqui levanta de manhã e fala assim: ô Jesus, graças a Deus que o sol hoje girou em torno da terra, a terra deu aquele dia. Alguém agradece a Deus a isso? Eu acho que é tão automático que a gente nem lembra de agradecer. Já faz parte da lei da natureza. Esse amor aqui, ó, esse laço aqui, também é Deus que pôs. Só que o diabo, o que ele vem fazer? Vem aqui e tenta cortar esses laços de amizade. Ele tenta cortar esse laço de amor, de afeto. E aí ele coloca o quê? Ele tenta colocar discórdia, dissensão. Isso em todos os casos. Marido e mulher, que é o casamento. Pais e filhos e entre irmãos. Pode tirar. Muito obrigado. Eles não aplaudiu não, né, gente? Não aplaudiu. São laços. Quais são os outros laços que Deus também criou? Qual que é o outro laço, gente? Vem cá, 2 amigos, por favor. É a hora de você falar que você é amigo mesmo de verdade, hein? Vamos lá, cadê 2 amigos, hein? Olha lá, 2 amigos. Você quer levantar a menina? Já levantou. Levanta que é seu amigo. Se for amigo de verdade, levanta junto. Aê! Muito bem, amizade. Olha só, gente. Vai lá, o laço. Olha lá, oh, meu Deus do céu, que bonitinho, ó. Ei, glória a Deus. Só tem um laço. Mas esse aqui, oh, Jesus, que paixão, né? Eu vou usar nas 2 petitinhas também. Olha lá. Engraçado que não vem homem nessas horas, né? Os homens. Eles acham que amizade é coisa de homem, mas é. Vamos lá, prendeu vocês aí? Vem cá, vira de frente de peito. Olha as 2 meninas, fica do lado delas aqui, ó. Já vou laçar vocês, tá? Só que vocês já estão mais laçados do que vocês imaginam, glória a Deus. Esse laço, né? Daqui a pouco eu vou falar do outro laço, viu, gente? Chega, calma lá. Então, aqui é um outro laço, ou seja, é um vínculo natural também, da mesma forma dos outros. É algo que Deus já fez, colocou, para que as pessoas vivam em unidade e se amem. São as amizades, que é um outro laço muito lindo, criado por Deus, que Deus é que gerou isso. E muitas vezes, quando esse laço é rompido, é por causa de quê? Uma discórdia. Ah, mas a minha amiga não guardou meu segredo. Ah, mas aqui não sei o quê. Mas isso tudo é o quê? Satanás também que coloca muitas vezes. Agora, o laço de vocês, eu quero falar um pouco melhor daqui a pouco. Pode tirar? Muito obrigado. Aplausos para as meninas aqui. Vocês também. Aí, ó. Quem vocês acham que uniu as meninas aqui? Foi Deus ou não foi, igreja? Amém ou não amém? Amém. Laços de amizade. Uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, que muitas vezes não existe entre pessoas adultas, às vezes. O irmão falou que curtia a foto aqui, né? Que às vezes gera um pecado, e muitas vezes tem pessoas que usam redes sociais para fingir que são amigas, mas não são. Quem já não viu uma vez alguém falando assim, olha lá, ó, no Facebook tem 2.000 amigos, mas na hora do enterro apareceu 10 pessoas só. Facebook, 2.000, está lotado, 5.000 amigos no Face. Aí deixa o dia de morrer para ver quem é amigo de verdade. Isso aqui, ó, é amizade verdadeira. Vamos aplaudir as meninas aqui? Obrigado. Olha Deus. Amizade. Amizade verdadeira. Agora, existem outros laços, igreja, que também o ser humano se envolve. Não vou ficar falando de todos eles, não vai dar tempo. Só vou comentar, não vou ficar exemplificando. Existem outros laços, por exemplo, com a sociedade que a gente faz. Cuidado. Existem laços no trabalho
vínculos. Quando eu falo de laço, eu falo de vínculos também. Escola, deixa eu afirmar um negócio para vocês aqui. Os 3 primeiros, eu garanto que foi Deus que fez. Qual que é o primeiro, gente? Casamento. Segundo, pais e filhos. Terceiro, irmãos. Esses 3 eu garanto para vocês que Deus é que fez e é inerente ao ser humano. Está dentro de cada um. Agora vem a amizade. A amizade, para onde a amizade está te levando? Será que é um laço que vai te fazer bem ou que vai te fazer mal? Esses laços que nós estamos fazendo com a sociedade, que você faz com alguém lá no seu local de trabalho, ele está sendo bênção para você ou ele está sendo cilada para você? O laço, o vínculo que você cria na escola, atenção que isso é muito importante. Está sendo bênção ou maldição na sua vida? Precisa ser bênção, porque há laços que Deus fez a outros que não foi Deus que fez. Há outros laços que é claro que não foi Deus. E há laços também, irmãos. Agora deixa eu falar um pouquinho de criança. Vieram 2 meninas aqui, foi bom demais. Eu quero dizer para os irmãos, os pais têm poder de influenciar, atenção para isso, em que laços, vínculos, os seus filhos estão inseridos. Laços de amizades, na escola, no trabalho que o seu filho está indo. É necessário que o pai e a mãe se preocupem com isso. É necessário que todos nós, agora a palavra para o pai, para a mãe, se preocupe para que o diabo não venha laçar o seu filho no caminho errado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz o que lá? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente tão enlaçada em más amizades, que estava indo tudo bem, trilhando o caminho correto, estava indo lá na direção certa, mas foi laçada por uma amizade que não deveria. E muitas vezes o laço é tão forte que tira a pessoa do caminho do Senhor. A amizade às vezes é tão opressora que tira o sujeito do caminho de Deus. Mas o que diz o Salmo 91, versículo 3? É promessa de Deus para as nossas vidas. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vale um glória a Deus e um amém aí, meus irmãos. É promessa de Deus que Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Muito difícil, irmãos, a situação de muita gente está preso em ciladas, em laços de morte. Salmo 1, versículo 1 foi tão de Deus que já estava escrito aqui, olha para nós. Bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Laço. Tem gente que busca o laço, procura o laço. Eu disse hoje aqui na escola dominical que muitas vezes o pecador é ele que vai atrás da tentação. O diabo não precisa nem oferecer a bandeja de pecado para ele, ele mesmo corre atrás dela. O homem sem Deus, o pecador sem Jesus, ele mesmo corre atrás do pecado. Agora existe um outro laço que muita gente desconsidera, e é o que vai te ajudar a não cair no laço de amizades erradas. É o que vai te ajudar a não cair no laço de coisas perniciosas deste mundo, que é isso aqui que nós estamos vendo. Essa família aqui, que é a nossa igreja. Tem pessoas que preferem laços, tem pessoas que preferem vínculos
com gente lá de fora do que com gente da igreja, da casa de Deus. Tem pessoas, atenção para isso, atenção pais, com a amizade de seus filhos, meninos e meninas, jovens, adolescentes, crianças, tem mais amizade lá no mundo do que na casa de Deus, do que aqui na igreja. E você que é pai, é você que é responsável pela amizade dos seus filhos. É você que precisa trazer o seu filho para a escola dominical e fazê-lo criar vínculos e laços de amizades aqui na igreja. Irmãos, estar na roda dos escarnecedores não pode ter nada pior. Estar enlaçado com o mundo, com o pecado, não tem nada mais desagradável e terrível que isso. E infelizmente, a notícia que eu tenho para vocês é que muitas pessoas que se enveredam em laços perigosos, o laço delas com pessoas de bem, com a família, com a casa, casamento, com os filhos, ele fica comprometido. Conheço mães que eram boas mães, mas quando se envolveram com amizades erradas, começaram a ir para o